Olá, está no ar o programa Escolha Ser Você. Hoje nós vamos conversar sobre sobreviver ou viver. Gente, que honra, Simone Haddad, querida, maravilhosa. Vamos conversar sobre sobreviver ou viver pela ótica da palavra de Deus. O que será que a Bíblia diz sobre esse assunto, né? Então, bem-vinda ao programa Escolha Ser Você, uma mulher original e não uma cópia de outras mulheres. Bem-vinda a ser a mulher que você nasceu para ser. Eu sou Franciane Costa, caso você não me conheça, e aqui no Escolhas a gente conversa, a gente reflete sobre como fazer escolhas para desfrutar a abundância em todas as áreas da vida. Prazer ter você aqui, Simone. Sempre você é muito querida, viu? Meu amorzão, meu marido entrando aqui para prestigiar, ele veio aqui antes falar que eu tava muito bela. Ai, amor, obrigada, viu? Pelo seu amor, pelo companheirismo, pelo apoio de sempre. Então, aqui no Escolhas, a gente reflete, a gente conversa sobre como fazer escolhas para desfrutar a vida em abundância que Jesus prometeu. Ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, não é isso? Então hoje a gente vai conversar sobre sobreviver ou viver. Em que estado será você se encontra? E eu quero te dizer que o estado em que você vive determina a qualidade das tuas escolhas e determina se você vai ou não desfrutar a vida em abundância. E olha, eu quero dizer para você que a maioria das mulheres vive num estado de sobrevivência. É muito interessante a gente observar que, mesmo conhecendo essa palavra, muitas vezes a gente pode estar bem distante do projeto original de Deus para a nossa vida. E mesmo você que já desfruta a vida em abundância, eu quero te dizer que Deus tem muito mais para fazer em você e através de você. Basta apenas você querer, tá bom? Então a gente vai conversar hoje sobre esse tema. Eu considero bem relevante, eu considero bem importante para aquilo que a gente tem construído aqui no Escolhas, para desfrutarmos a vida em abundância, né? A gente tem conversado esses dias sobre expectativa, sobre realidade. Ontem à noite no discipulado eu conversava com as meninas, né, sobre a brevidade da vida, sobre o quanto a vida, gente, é passageira, ao mesmo tempo que a vida ela é grandiosa, ela é preciosa, ela é complexa, ela é inexplicável, sabe? E por tudo isso, sinceramente, a vida merece ser bem vivida. Deus não nos criou para a gente viver num estado de sobrevivência. E eu já vivi nesse estado e eu sei que o estado de sobrevivência, quando eu estava lá, era muito desafiador, era muito sofredor, era muito triste. E a Bíblia diz que Deus veio para nos dar vida e vida em abundância, meu amor, querida, Gutinha, linda do meu coração. Então a gente merece viver essa vida, que como eu falei, ela é passageira, ela é breve, mas ela também é complexa, ela é grandiosa, sabe? É inexplicável, o dom da vida, meu Deus. Sabe, você acordou hoje, não foi para sobreviver, você acordou para viver a vida em abundância que Deus tem para você. E essa é a nossa missão aqui no Escolhas. É ensinar você a realmente fazer escolhas através dos princípios bíblicos de sabedoria que te levem a viver essa vida em abundância, que te levem para o outro nível, que te faça ser exatamente a mulher que Deus te criou para ser, a mulher que você nasceu para ser. Então a gente tem conversado esses dias sobre tudo isso. Agora eu também quero te dizer, eu recebi uma pergunta que era mais ou menos assim: então quer dizer que eu tenho que negar o estado em que eu vivo? Jamais. Negar a tua realidade, negar os fatos, negar as adversidades, negar os conflitos, traz adoecimento psíquico. Não é isso que a gente quer aqui. A gente quer que você enxergue a realidade de frente, que você entenda que Deus criou as emoções para serem sentidas, mas não para serem sofridas a ponto de você viver num estado de sobrevivência. Não é isso que Deus tem para a tua vida. Deus tem realmente muito mais.
Então, pelo contrário, tudo que a gente tem construído aqui, tudo que a gente tem conversado aqui no Escolhas, seja de forma direta, seja de forma indireta, são exatamente tudo, gente, tudo. A gente tem feito uma construção aqui. Para quê? Para que você consiga sair do estado de sobrevivência, que às vezes você nem sabe que você estava lá, para você realmente viver. Viver o quê? Viver a abundância que Deus tem para você. E viver a abundância não vai fazer com que você não tenha mais problemas. Não vai fazer com que você não enfrente mais os desafios. Não é isso. Mas é você entender que viver significa aproveitar a vida com tudo que ela tem de melhor e também com tudo que muitas vezes ela tem de pior. E você vai em todos os momentos, sejam bons, sejam ruins, sejam alegres, sejam tristes, o que você vai fazer? Você vai aprender sempre. Você vai aprender tanto nos tempos bons quanto nos tempos ruins. Tanto nos tempos alegres quanto nos tempos de tristeza. E a minha pergunta para você hoje é: o que você tem escolhido aprender? Como você tem escolhido viver? Porque nós escolhemos a vida que nós vamos ter aqui na Terra. Nós construímos a nossa realidade naquilo que depende de nós. Eu te pergunto sinceramente, você tem escolhido sobreviver ou você tem escolhido viver? Você tem escolhido desfrutar a vida em abundância ou você tem vivido uma vida de qualquer jeito? Eu quero te falar que a resposta está aí dentro de você. A resposta de como você está vivendo, ela está dentro de você, mas ela também está fora. A resposta, ela é literalmente apresentada através dos teus resultados. Só que eu tenho uma excelente notícia para te dar hoje, independente da tua resposta. No final dessa live, no final dessa aula, eu quero te dizer que você, mulher cristã, vai estar convicta de que a melhor escolha que você pode fazer por você é viver os princípios bíblicos de sabedoria contidos aqui nessa palavra. Porque, sinceramente, se você não está feliz, sinceramente, se você não está satisfeita com a vida que você tem levado, sabe, se você de repente está aí colhendo, não vou nem dizer colhendo, mas se de repente você está somando muita frustração, somando muita insatisfação, você pode estar presa no passado. Eu já contei a minha história aqui, né? Você pode ficar presa no passado glorioso, como você pode ficar presa no passado doloroso. Eu não conheço a tua realidade, mas eu quero dizer para você, independente do que possa ter acontecido na tua vida, você é capaz de tornar a tua vida melhor quando você escolhe o caminho certo a seguir. E o caminho certo a seguir não é ficar nem presa no passado glorioso, nem presa no passado doloroso, porque tanto um quanto o outro levam você para insatisfação, para frustração e te afastam, Érica, te afastam da vida em abundância que Deus tem para você. E eu quero te dizer, mulher, acredite, você não nasceu para sobreviver. Você não nasceu para viver conformada. Você não nasceu, Deus não te criou para você viver frustrada, para você viver insatisfeita, para você viver o tempo todo chorosa pelos cantos, sabe? Se lamuriando. Não foi para isso que Deus criou. Deus te criou para viver. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Porque eu vejo muitas mulheres na vida realmente vivendo uma vida conformada. Elas são mulheres de Deus, elas são mulheres de oração muitas vezes. Você conhece assim? Você conhece? Eu já fui uma mulher de Deus, uma mulher de oração e vivia frustrada, vivia insatisfeita, vivia chateada. Eu sabia que eu não estava usufruindo o melhor da vida, Raquel. E o que é esse estado de sobrevivência? É um estado onde você está ali insatisfeita, mas conformada com a vida. Como assim conformada?
É isso mesmo, Deus nos criou para ter a vida e vida em abundância. Como é viver uma vida conformada? Como é viver num estado de sobrevivência? É viver longe da tua forma original. É viver uma vida que não é tua. É viver conforme o sistema está ditando para você, ou como alguém está estabelecendo, como alguém está determinando. Sabe, quando a gente vive uma vida conformada, entre aspas, porque você parece estar conformada, mas você está confinada dentro de você, você está insatisfeita, porque você finge aceitar tudo, mas no fundo você não aceita. Você passa pelas adversidades sem se opor, sem realmente estabelecer limites, sem realmente se posicionar, como a gente conversou ontem, né? Ser feliz ou ter razão, mostrando que você pode, inclusive, ter razão e ser feliz, né? E viver uma vida realmente em paz, em harmonia, como Deus projetou para mim e para você. É muito interessante, porque eu converso com muitas mulheres que elas têm aparência de uma vida que vive, mas elas dizem para mim, o meu real estado não é de vida. Aqui dentro eu me sinto sobrevivendo. E sabe o que eu percebo na vida dessas mulheres? Porque eu já vivi isso também. É como se a derrota, para quem vive um estado de sobrevivência, para quem vive um estado de uma vida conformada, conformista, fosse algo contínuo, sabe? É como se você olha e parece que isso não pode ser mudado. Eu lembro que eu conversava com uma amiga minha, há uns 15 dias atrás, mais ou menos, e aí a gente estava falando, né? A gente vive hoje uma outra realidade, a gente literalmente passamos por tantas lutas juntas e vitórias também. E a gente falava como a nossa mente era pequena antes, como a gente imaginava que se a gente perdesse isso ou largasse isso, se a gente largasse isso aqui seria uma perda. A gente não entendia que Deus queria que a gente largasse para nos entregar algo muito maior. O que é isso? É um estado de sobrevivência. Você pensa assim, não, eu só mereço isso aqui, eu não posso ter mais do que isso. Fala pra mim se de repente você não tá assim, achando que a tua vida não tá legal, ou sabendo realmente que a tua vida não tá legal, mas você pensa, se eu sair daqui e eu for pra lá, ou eu agir pra cá, eu posso perder tudo que eu tenho. Eu lembro que quando eu era adolescente, criança e adolescente, porque eu lembro bem de eu estar numa roda de pessoas mais velhas e elas falavam assim, é ruim com ele, mulheres casadas insatisfeitas. É ruim com ele, é pior sem ele. Olha só. E elas falavam que era pior sem ele porque ele era o provedor da casa. Então assim, onde é que fica, né, o amor, onde é que fica o companheirismo, onde é que fica o respeito, onde é que fica a admiração? E assim, eu não acredito que tem que ser ruim com ele e pior sem ele. Eu acredito que pode ser bom comigo e melhor comigo, porque quando eu mudo, o outro muda também. Não é que o outro muda exatamente, mas eu mudo a minha percepção, eu mudo a minha forma de olhar. Então, o que eu aprendi ao longo da minha jornada? Gente, eu posso falar que eu estava ontem caminhando e pensando, né? Um dia desse uma pessoa falou, nossa, você há 30 anos lidera mulheres e casais, mas desde a minha adolescência eu trabalho na igreja com liderança. Então eu posso falar para você assim, sem medo de errar, que quando a gente vive uma vida conformada, como a que eu já vivi, como talvez a que você vive hoje, uma vida de sobrevivência, a gente não vive em harmonia de verdade com todos. A gente vive querendo fingir que a gente tem paz, que a gente não quer guerra, né, Nilde? Que a gente não quer confusão, mas na verdade a gente não tem harmonia com todos. A gente só evita briga, mas no fundo a gente sequer apresenta quais são as nossas opiniões. A gente sequer fala de verdade dos nossos valores, dos nossos princípios. Quantas vezes no estado de sobrevivência eu não questionava o que estava errado. Quantas vezes, sabe, eu não tinha o posicionamento realmente de falar, não, eu vou me opor sobre isso aqui. Não, isso aqui não está de acordo com os meus valores. Quando a gente vive num estado de sobrevivência, a verdade é que a gente dança no ritmo da música, só que a gente sofre muito.
E eu sei que tem muitas mulheres nesse estado. Se você ouviu o áudio que eu deixei no Telegram ontem, eu falei ali, né, da mulher do fluxo de sangue e da filha de Jairo, e realmente eu me emocionei pensando em quantas mulheres aflitas, em quantas mulheres sofrendo, mulheres de Deus, mulheres que conhecem essa palavra, que vivem buscando fazer o que essa palavra ensina, mas que não desfrutam a abundância, porque realmente as escolhas não estão certas. É desse jeito, né? É desse jeito, gente. É desse jeito. Porque enquanto os outros leem a gente e pensam assim, nossa, como ela é equilibrada, nossa, como ela vive em harmonia. Só que a verdade é que aqui dentro da gente, a gente pensa assim, meu Deus, por que que eu pareço ser algo que de fato eu não sou? Por que que aqui dentro, meu Deus, eu tô seguindo um modelo que nem é realmente o modelo que eu admiro, muitas vezes não está nem de acordo com os planos de Deus para a nossa vida, não está conforme os planos de Deus. E a Bíblia fala, olha, não ande conformada com este mundo, ou então não se amolda a esse mundo. E a vida, gente, de sobrevivência, o estado de sobrevivência é um estado de se amoldar, é de querer dançar conforme a música. Se eu tô num lugar, eu procedo assim. Se eu tô em outro, eu já falo desse jeito. Se eu tô no outro, o conformado vive anulado. O estado de sobrevivência nos afasta da vida em abundância que Deus prometeu para nós, porque nos faz viver anuladas, nos faz viver na forma que é contrária à original. E o que a gente defende aqui no Escolhas? Escolha ser você, a mulher que Deus te criou para ser. Escolha ser você, a mulher posicionada em Deus, uma mulher original e não uma cópia. Você não precisa querer copiar outras mulheres. Você pode olhar outras mulheres, admirar outras mulheres, sabe? Inserir na tua vida aquilo que de bom essas mulheres têm. Mas você não precisa copiar essas mulheres a ponto de querer se parecer com elas, porque isso é um estado de sobrevivência. Todas as vezes que você se compara com outra mulher, todas as vezes que você superestima o teu valor ou subestima o teu valor, você está cometendo uma aberração contra você, porque Deus te criou para ser a mulher que Ele quer que você seja. Por que você quer ser outra pessoa? Por que você muitas vezes luta tanto contra a tua própria natureza, contra aquilo que Deus colocou dentro de você? Para a gente desfrutar a vida em abundância, a gente vai ter que fazer a principal escolha da nossa vida. E eu quero te dizer que a principal escolha da tua vida não é escolher a Deus, porque na verdade a gente às vezes lê a palavra e nem entende direito, né? Porque não somos nós que fazemos essa escolha. A Bíblia diz que é Ele quem nos escolhe. Você é uma mulher escolhida por Deus. Ele diz, olha, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, vocês dizem que me escolheram, né? Mas eu escolhi vocês. E eu designei que vocês possam ir e possam dar frutos. Mas é qualquer fruto? Não, é um fruto permanente. O estado de sobrevivência nos afasta da permanência. O estado de sobrevivência nos tira da vida de constância, sabe? De verdade, de oração, de leitura da palavra com prazer. De realmente ler, não por uma obrigatoriedade, por religiosidade. Ai, eu tenho que ler, começou 2023, eu tenho que ler de Gênesis a Apocalipse isso aqui, porque eu tenho que terminar o ano dizendo que eu li a Bíblia toda. Para quem que você tem que dizer, entende? Eu não tô falando que você não tem que ler. Quanto mais você lê, mais intimidade com Deus você vai ter. Porque a forma de você conhecer a Deus é lendo a palavra. Mas o estado de sobrevivência, ele te faz levar uma vida no automático. Eu tenho que ler a Bíblia porque eu tenho que ler. Porque no final do ano eu tenho que dizer que eu li a Bíblia. Eu tenho que orar porque eu tenho que orar, mas eu nem tô com vontade. Então eu nem tô, sei lá, eu nem sei o que eu tô dizendo exatamente. Eu tenho que ir pra igreja porque... Gente, essa vida é uma vida de religiosidade. É uma vida de estado de sobrevivência. Deus nos chamou para fazermos escolhas através dos princípios bíblicos de sabedoria, para vivermos a vida em abundância que Ele prometeu. E o que é viver a vida em abundância de verdade?
É usufruir a tua vida de tal forma, sabe? A ponto de você marcar a tua existência. Tem mulheres que elas pensam, o dia que isso aqui acontecer, o dia que isso aqui acontecer, o dia que... Eu quero te dizer, Deus te deu o poder de você escolher marcar a tua existência. E sabe como você marca a tua existência? Não é com algo externo, não é com algo miraculoso, com algo que cai do céu, porque o que cai do céu hoje em dia é a chuva. Você marca a tua existência quando você escolhe realmente se permitir ser transformada pelo que essa palavra diz e ser a mulher que você nasceu para ser. Essa é a tua principal escolha. Principal escolha, depois que você tem a salvação, a principal escolha que você pode fazer na tua vida é escolha ser você, a mulher que Deus te criou para ser. É você escolher marcar a tua existência, viver existindo. Tem mulheres que sobrevivem. A sobrevivência não é um estado de existência. Deus não te chamou para sobreviver, Ele te chamou para existir, Ele te chamou para viver, Ele te chamou para atravessar os séculos com o teu legado, caso Ele não volte. Só que o que tem acontecido? Muitas mulheres estão presas ao passado, ou ao passado glorioso, ou ao passado doloroso, como eu falei no início. E elas estão cheias de muita dor. Elas estão vivendo uma vida mesmo com Deus, mesmo orando, mesmo lendo a palavra. Meu Deus, quantas mulheres me falam sobre isso. E elas estão vivendo ali com muito sofrimento. E eu quero te dizer, não confunda sofrimento com amor. Eu vou para Deus. É no sofrimento que eu descobri o amor. Não. Sabe, existem duas questões muito importantes. Não confundir sofrimento com amor, nem achar que você vai superar a dor com esquecimento, porque você não vai. Superar a dor é uma coisa. Superação, você vai ter que viver, você vai ter que fazer uma superação para superar a dor, mas você não vai esquecer o que aconteceu. Você não vai esquecer. Quantas mulheres de Deus querendo negar as suas emoções, querendo esconder os sentimentos, sabe, que podem ser vividos, podem ser expressados. Cada emoção, cada sentimento, cada pensamento tem uma intensidade e você merece cuidar das suas emoções. Deus nos fez espírito, alma e corpo. Nós somos essencialmente espírito. Mas nós possuímos uma alma e nós habitamos num corpo. E às vezes eu vejo a mulher negando, a mulher cristã querendo viver só no espiritual e negando o corpo, negando as emoções, sem cuidar das suas emoções, sem cuidar do lado de dentro. No momento de dor, ela quer mostrar que ela tem uma força sobrenatural para dizer que ela tem muita fé. Muitas vezes ela não quer chorar. Sim, gente, momentos de dores existem para serem superados. Mas a gente não vai negar que está doendo. Não vai negar que está doendo. Edileuza, e assim vai muito além só da autoestima, sabe? Mas realmente é entender, meu Deus, olha, se a gente entendesse, vou pegar a fala da Edileuza, que a Edileuza escreveu aí, se a gente entendesse quem Deus nos criou para ser, nós não teríamos problema de autoestima. Independente do nosso peso, independente da nossa cor, independente do nosso cabelo, independente da cor dos olhos, independente do formato do rosto, nós não teríamos problema de baixa autoestima se a gente entendesse que a Bíblia diz que Deus nos criou para o louvor da sua glória. E isso é maravilhoso. Mas tem muitas mulheres permanecendo presas à dor, fingindo que está tudo bem, fingir que eu não sinto não é o mesmo que não sentir, querendo mostrar que elas são muito espirituais, que elas têm muita fé, e Deus olha e fala, mas eu não te pedi para viver nada disso, eu não te pedi para ser assim, eu não te criei para ser assim. E aí, né, virou moda uma época falar de emoções tóxicas, né? Emoções tóxicas, emoções saudáveis, dores tóxicas, dores saudáveis. Eu quero te dizer hoje, eu quero quebrar um paradigma aqui. Não existem necessariamente emoções tóxicas. O que existe é que emoções, as nossas emoções, elas foram criadas por Deus. Deus criou as nossas emoções, a gente vê isso de Gênesis até Apocalipse praticamente.
Emoções existem para serem sentidas, não fingidas. Mas também emoções não existem para serem sofridas e entrarem num estado de permanência eterna. Quando é que as emoções se tornam tóxicas? Quando você, a depender da intensidade, da frequência com a qual você sente aquela emoção. Então, as emoções em si, elas não são tóxicas. Sou eu que faço com que aquelas emoções em mim se tornem tóxicas. Quando o medo vem, ele vem como um alerta para estabelecer um limite, para me falar, olha, não vai até, você só deve ir até aqui. Daqui para lá já não é mais para você ir. Então, se eu paraliso pelo medo, se eu fico ali alimentando aquele medo, a emoção vai se tornar tóxica, mas não porque ela em si é tóxica, mas porque eu deixei que essa emoção se tornasse tóxica. Então eu tô aqui hoje para te dizer que você não só pode, como você merece sair do estado de sobrevivência para o estado de viver a abundância que Deus te prometeu. Aprender a viver, gente. Hoje eu sou uma mulher com 50 anos e eu me sinto ainda descobrindo muita coisa que eu poderia ter vivido anos atrás, mas que eu só estou vivendo agora. Porque eu posso te dizer que esse é o ponto da maioria dos seres humanos, quase sem exceção. Quando a gente atravessa os diferentes ciclos da nossa vida, a maturidade faz a gente enxergar tudo por uma ótica diferente. Inclusive os ciclos de alegria e de dor. Às vezes, quando a gente é mais jovem, a gente olha para a dor e a gente não quer aprender nada com aquela dor. A gente só quer focar no que é bom. Só que os ciclos da vida, eles nos mostram. E eu aprendi muito, inclusive, no meu ciclo de luto com o meu pai e com a minha mãe. Eu pude aprender naquele momento ali. Hoje eu olho e vejo o que Deus queria fazer na minha vida. Porque eu não tenho como mudar. Eles já partiram. Eu não tenho como trazê-los de volta. Mas eu tenho como aprender com a vida deles. Eu tenho como perpetuar o legado deles. Eu tenho como aprender o que Deus me ministrou naquele momento. Mas muita gente não, só fica paralisada na dor e transforma o passado num passado doloroso. Eu quero te dizer, momentos, sejam difíceis, sejam bons, sejam alegres, sejam tristes, momentos existem para serem vividos e atravessados em tempos diferentes. Em tempos diferentes. A Bíblia diz, está aqui no livro de Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado. Sabe, não dá para ficar presa no luto. Não dá para ficar presa no passado. E por que muitas vezes a gente vive presa no nosso passado glorioso e no nosso passado doloroso? Porque nós não entendemos que aquele tempo foi um tempo determinado e que tempo passa. Tempos existem para serem atravessados. Você não é mais a menininha de 2 anos de idade, nem a adolescente de 16, nem a mulher de 23 talvez. Eu pelo menos não sou mais. Nem que eu quisesse eu conseguiria ser. Porque a verdadeira transformação consiste nisso, em você não conseguir voltar ao teu estado anterior. E, sinceramente, todos os ciclos da nossa vida, tudo que Deus nos permite viver, e isso acontece no nosso corpo, inclusive, é para que eu e você possamos entender que em cada ciclo da nossa vida, em cada momento da nossa vida, em cada tempo determinado por Deus, Deus permite que a gente viva tudo isso para que a gente passe por transformações. E aquilo que eu não consigo me transformar, muitas vezes, é para eu me adaptar. Mas uma coisa é certa, cada tempo da vida que Deus nos permite viver são para que a gente possa viver aprendizados. Mesmo nas lutas, mesmo nas alegrias, mesmo nas dores. E todos nós, a gente querendo ou não importa se você tem 23 anos, se você é uma mulher que você tem muito tempo de experiência na tua fé, não importa se você começou a caminhar agora na fé, eu quero te dizer, nós vamos sempre atravessar ciclos vitais na nossa vida. Existe um momento de nascer, existe um momento de crescer, existe um momento de tomar o leite materno, né? Depois existe um momento de começar a papinha, depois você entra no alimento sólido mesmo. E é a mesma coisa na nossa vida emocional. A vida espiritual, a vida emocional, a nossa vida física no corpo matéria.
São os ciclos vitais da vida que a gente vai atravessar querendo ou não. Infelizmente, né, existe um momento maravilhoso de nascer que traz alegria, mas infelizmente também existe um momento de partir. Eu já vi os meus familiares, eu vi meu pai e minha mãe partindo. Meu Deus! E vai chegar um dia que, se Jesus não voltar, nós também vamos partir, porque a gente nasce e cresce, e todo esse processo é para a gente se transformar em mulheres que não vivem num estado de sobrevivência, mas num estado de vida e vida em abundância. Ah, mas dá para ter abundância na dor? Dá, gente. Aprendizado é para isso. A vida em abundância não é viver só momentos alegres. Se eu falasse isso para vocês, eu estaria aqui mentindo. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. A abundância nos faz ter bom ânimo. O bom ânimo não é Deus quem nos dá. O bom ânimo somos nós mesmas que fazemos ressurgir de dentro de nós a partir das experiências que nós já vivemos. Ouça o áudio que eu deixei no Telegram ontem sobre a filha de Jairo e sobre a mulher com o fluxo de sangue. Depois que Jairo vê ali a mulher sendo curada, os servos dele, né, os empregados da casa, vêm falar assim, olha, ela, a menina, não incomoda mais o mestre, a menina já morreu. E aí, o Jesus ouve aquilo e fala para ele, Jairo, como assim? Se tu crê, ela vai viver, ela vai viver. É isso mesmo, gente. É difícil, mas você vai vencer. Agora sim, vou te falar, viu, Edileuza? Dói, no luto, chore. Não finja que que tá tudo bem, não finja, porque fingir não é o mesmo que não sentir. Quando meu pai passou o estado, gente, meu pai ficou quase 7 meses hospitalizado. Quem me segue há mais tempo sabe disso. Meu pai entrou no hospital dia 1º de dezembro de 2021 e faleceu no dia 8 de junho de 2022, ano passado. E eu fiquei bem ausente das redes sociais. Se você entrar talvez no Instagram, você não perceba, porque tinha muitos posts que eu fiz, mas quem me conhece mesmo sabia que eu fazia live todos os dias. Tinha meses que eu fazia live, meses de 31 dias eu fazia live todos os dias. Eu gravei provérbios, né? 31 capítulos de provérbios, deixei aí no Spotify, no Tidal, no Amazon Music, no Apple Music, no YouTube Music, deixei, mas assim, mesmo assim, eu me permiti viver o que eu estava sentindo, o que eu estava vivendo. Imagina ter um pai numa UTI por quase 7 meses. Foi o tempo que meu pai ficou ali. Entende? Então assim, se permita viver o seu luto. Se permita viver a sua vida, o momento que você está vivendo. Porque em cada ciclo, em cada fase da nossa vida, Deus quer nos ensinar algo. E se a gente finge que a gente não está vivendo aquilo, não vai adiantar, porque fingir não é o mesmo que não sentir. A dor de um luto, ela é muito sofrida, entende? Como a Edileuza colocou aí, é uma dor sofrida. Viver o processo é doloroso, mas é transformador, exatamente. Monteiro, querido, é isso mesmo, é isso. Então eu quero te dizer que cada ciclo da nossa vida, ele é vital. É Deus permitindo que a gente passe por isso, para a gente realmente entender, minha filha, tá doendo. Meu filho, tá doendo, mas isso aqui é para você se transformar na mulher que Deus te criou para ser, no homem que Deus te criou para ser, com os sentimentos corretos que você deve ter, para você aprender a fazer as escolhas certas através dos princípios bíblicos de sabedoria, para desfrutar a abundância, porque Deus não nos criou para viver num estado de sobrevivência. E é muito ruim sobreviver. Eu sei disso, eu já estive lá. É muito ruim sobreviver. Mas quando você entende que cada ciclo da tua vida ele é vital, ele é importante, inclusive para você aprender ali, puxa vida, eu tenho esse potencial aqui, mas não adianta ter o potencial e não usar o potencial na potência máxima. O teu potencial, os teus dons, os talentos que Deus te deu é para você realmente viver a vida em abundância, desfrutar a vida em abundância, entendendo, como eu falei na segunda-feira, que a alegria é um comportamento. E aí você sai do estágio de sobrevivência. Porque se você pensa na alegria só como um sentimento, você vai depender de que algo aconteça externamente
para você se sentir bem internamente e fazer o que você tem que fazer. E aí eu quero te dizer que chega uma hora que não dá mais para continuar sendo a menininha mimada do papai. A criança faz o que ela quer, fica com birra e às vezes não faz. A mulher adulta não, ela faz o que tem que ser feito. E Deus fala pra gente, olha, peça sabedoria, porque eu dou para todos que me pedem, eu dou sabedoria. Por quê? Porque é a sabedoria, gente, que vai nos fazer saber escolher o que é certo e o que é errado no nosso dia a dia. Eu quero te dizer que não importa a tua idade, você ainda tem um longo caminho a construir. Você pode e merece sair do estado de sobrevivência para entrar no estado de viver e desfrutar a abundância que Deus tem para você. Como é que eu faço isso? Só depende de você. Realmente preencher, sabe? A forma, o teu interior, a tua vida aqui dentro. Você escolher como você vai viver, como você vai se relacionar com as pessoas, como você vai entender essa palavra. É do jeito que você quer ou é como realmente diz que tem que ser? Como Deus fala que tem que ser? Quais são os princípios bíblicos de sabedoria contidos aqui dentro que você tem colocado em prática na tua vida? É você quem escolhe. Você escolhe literalmente. A vida é feita de escolhas. Eu falei sobre isso ontem. Eu escolho se eu vou ser uma mulher vulnerável e eu não preciso perder a minha fragilidade para isso e nem preciso mostrar que eu sou a Mulher Maravilha. Não. Eu posso escolher não viver como uma vulnerável, como alguém que é o tempo todo uma coitadinha, uma vítima, mas eu posso continuar sendo sensível, entendendo. Deus criou as minhas emoções para serem sentidas. Eu sou essencialmente espírito, mas eu possuo uma alma, eu tenho pensamentos, sentimentos, desejos, vontades, emoções, e tudo isso se traduz nos meus comportamentos e eu habito dentro de um corpo. Todo processo que Deus permite é para trazer um nível de liberação das nossas... Exatamente. De libertação, de cura, de transformação, gente. Cada emoção que flui aí do teu interior, inclusive, que se expressa, pode ser por meio da dor, pode ser por meio da alegria. Você é responsável para você, se você vai ter ou não o controle sobre ela. Se você lê Provérbios todos os dias, como eu sempre indico aqui, eu indico que você leia Provérbios todos os dias para você crescer pelo menos 1% em conhecimento e sabedoria. O provérbio de ontem dizia assim, um dos versículos dizia assim, olha, se você não consegue conter ou controlar o teu espírito, você é como uma cidade que não tem muros, que não tem proteção. O que é isso? Bom, eu entendo que muitas vezes o meu estado de sobrevivência me faz criar um monte de autodefesa. Né? Quando você vê uma pessoa muito grossa, muito estúpida, pode ter certeza, essa pessoa é toda armada e essa grosseria é uma forma de ela impedir que as pessoas cheguem nela para feri-la de novo, porque é uma pessoa muito ferida. É necessário para o crescimento, a Aidezinha, exatamente. Exatamente. Falou muito com a Ingrid, ela tá dizendo, né? Então, o que acontece, gente? Esse é o estado de sobrevivência. No estado de viver a vida em abundância, de escolher desfrutar a vida em abundância, o que você pensa? Peraí, a Bíblia tá dizendo aqui em Provérbios que eu tenho que controlar o meu espírito. O que é isso? Eu ter o domínio do Espírito de Deus sobre a minha vida, o domínio próprio. Eu vou acertar sempre por isso? Claro que não, mas eu vou ficar cada dia mais, eu vou ficar ali em busca de um aperfeiçoamento. E assim você vai entender que se você não controla as tuas emoções, se você não busca ter esse controle, e ele é totalmente possível, Deus ensinou isso para Caim, inclusive. Olha, Caim, o pecado tá batendo na tua porta. Por que tu tá com esse rosto chateado? Por que tu tá emburrado, hein, Caim? Por que tu tá triste? Deus estava falando ali com ele, a tristeza é uma emoção, gente. Deus não negou as emoções de Caim. Por que você quer negar as suas? Você não é melhor que Deus, entende? Deus nos entende. Deus sabe das nossas emoções. E aí Deus falou assim, olha, mas se você proceder bem, vai dar tudo certo. Você escolhe. E Caim escolheu não proceder bem, tá tudo certo. A vida é feita de escolhas. Então eu quero dizer para você, quero te perguntar, o que você escolhe hoje? Você escolhe continuar num estado de sobrevivência ou você escolhe desfrutar a vida em abundância que Deus tem para você? A escolha realmente é sua.
Existem riscos para quem vive a abundância? Existe, a vida também tem riscos. Mas eu te garanto que existe muito mais riscos sobrevivendo, sabe? Vivendo no estado de sobrevivência. E você pode escolher exatamente como você vai viver. E eu quero dizer para você, se você é uma mulher cristã e você tem como meta viver, desfrutar mesmo a abundância em todas as áreas da tua vida, eu tenho um convite para te fazer. Nos dias 30 de janeiro, 1 e 3 de fevereiro, eu vou realizar o GPS Vida em Abundância. É para qualquer mulher? Não. É só para mulher cristã. É só para mulher cristã que tem como meta realmente viver a vida em abundância. Que quer sair desse estado de sobrevivência que está bem distante do que a palavra diz, para realmente viver, desfrutar a abundância em todas as áreas da vida. Não só no espiritual. Porque tem mulher, como eu falei, que ora muito, que jejua muito, que lê muito a Bíblia, mas não desfruta a vida em abundância. Aqui dentro, emocionalmente, tem pensamentos destrutivos, sentimentos destrutivos e muitas vezes comportamentos que ferem outras mulheres, que ferem quem está ali ao seu entorno. Então eu quero convidar você a participar, tá bom? Você pode fazer a sua inscrição, vai ser 100% online, vai ser gratuita. E você pode fazer a sua inscrição, é só você clicar lá no link da bio, tá bom? Eu encerro por aqui, agradeço a sua companhia. Amanhã, com a bênção de Deus, a gente se encontra aqui novamente e que você faça a melhor escolha que você pode fazer, que é viver a sua vida pautada nos princípios bíblicos de sabedoria para desfrutar a abundância que Deus tem para você, porque Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, tá bom? Um beijo no teu coração, beijo Aidezinha, Damares, Ellen, Shell querida, Telinhas, minhas alunas do Mulher Contemporânea que estão aqui, as minhas alunas da mentoria também. Gente, Deus abençoe vocês.